na aula de hoje, força centrípeta. O que vem a ser a força centrípeta? Você que está acompanhando a playlist deve estar se perguntando: nossa, Jacques, você falou das 5 forças lá, umas tem fórmula, outras não tem, você não falou nada que teria outra. E de fato, essa força, ela é uma mudança da segunda lei de Newton. Ela não é exatamente uma nova força. Ela vai pegar uma daquelas forças que a gente aprendeu e vai ser usada de uma maneira que a gente vai alterar um pouco a segunda lei de Newton devido a um movimento circular. Força centrípeta só vai aparecer quando a gente estiver falando de movimento circular. Vamos recapitular o seguinte. A segunda lei de Newton ela é dada por força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Se a gente for rigoroso, vamos colocar na forma de vetor. Em geral, quando eu tinha, por exemplo, um objeto solto no espaço, onde ele estava sujeito à força peso. Isso quer dizer o seguinte, que se a peso é a única força presente, a peso vai ser a força resultante, certo? E, essencialmente, a aceleração vai ter a direção do peso, ok? A aceleração vai seguir a direção do peso, direção e sentido do peso. Então, se o peso aponta para baixo, esse objeto vai ser acelerado para baixo. Então, a aceleração que a gente encontra aqui, ela é uma aceleração que aponta na direção da força resultante. Se eu tiver aqui uma disputa de forças, por exemplo, tem um bloco, eu tenho a força aqui F1 igual a 100 e eu tenho uma força aqui F2 igual a 150 e vou adotar aqui para lá é positivo, ok? Meu referencial para lá é positivo. Aí quando eu vir para cá, na hora de fazer minha segunda lei de Newton, o que vai acontecer? Eu vou ter F1 mais menos, que esse aqui está na direção contrária, F2 é igual a massa vezes a aceleração. E aí o que eu vou ter aqui vai ser 100 menos 150. É igual a massa vezes a aceleração. Essencialmente eu vou ter aqui menos 50. É igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a aceleração vai ser menos 50 dividido pela massa. A massa pode ser qualquer valor, pode ser 10, por exemplo. Se a massa vale 10, a aceleração vai ser menos 5. E olha o sinal de negativo aqui, indicando, como eu adotei aqui para lá é positivo e aqui deu negativo, quer dizer que meu objeto vai ser acelerado para cá. Porque quando eu somar essas duas forças no caráter vetorial, eu vou ter uma resultante para cá, no sentido negativo. Então, a aceleração, ela segue o sentido da força resultante, que é a soma disso aqui, que no final vai ser menos 50. A força resultante é menos 50. Esse é um ponto importante para a gente entender o que é força centrípeta. Lembrando que eu não estou acrescentando mais uma nova força, e sim uma nova interpretação, ok? Então vamos lá. Entendendo isso, a ideia da aceleração, nós devemos lembrar de um movimento que nós aprendemos lá no início do curso, lá no início do ano, chamado movimento circular. E o movimento circular, ele tinha uma característica bem peculiar, que, embora eu tivesse um objeto que tivesse uma velocidade constante em questão ao seu valor, em relação ao módulo, ainda assim eu tinha uma aceleração. Essa aceleração ela apontava para o centro da circunferência, tinha o nome de aceleração centrípeta, ok? E essa aceleração ela não mudava o valor da velocidade. O objeto ficava aqui rodando com a velocidade constante, ok? Essa aceleração, a aceleração centrípeta, ela está associada à ideia da força centrípeta. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Digamos que eu tenha essa mesma situação aqui. Ou melhor, eu tenho um objeto amarrado a uma estaca. Vamos colocar um brinquedo. Eu tenho um brinquedo, aqui eu tenho tipo um poste, ok? Nesse poste tem uma cordinha que vai e está prendendo um carrinho. Esse carrinho ele anda para frente, mas como ele está preso à cordinha, o que vai acontecer é que ele vai começar a girar aqui em torno do poste, certo? E o que eu vou ter presente nessa situação é um movimento circular. Se eu tenho um movimento circular,
essencialmente eu tenho aceleração centrípeta, sempre. E aí eu posso fazer a seguinte pergunta, olha só, do ponto de vista do que a gente aprendeu na dinâmica, na parte de forças e tudo mais, quais são as forças que estão atuando nesse carrinho? Bem, nesse carrinho, isso aqui é uma mesa, ok? O carrinho está em cima da mesa. Eu posso dizer que nesse carrinho, ele tem uma massa, essencialmente ele tem um peso, né? Para baixo aqui, para baixo da mesa. E assim como ele tem um peso, ele tem uma normal. Mas note que esse peso, essa normal, não vai fazer muita diferença. Por quê? O carrinho em relação à mesa, ele não está nem caindo e nem subindo. Ele está parado em relação ali da mesa. Ele está girando em cima da mesa. Isso quer dizer que o peso e a normal, elas se anulam. Na vertical não tem força. Mas existe uma força ali presente muito importante. Isso aqui, ó, é uma corda. E nós aprendemos que cordas têm força de tração. Se não fosse a corda, esse carrinho seguia em linha reta. Na verdade, a corda está puxando o carrinho para a curva. Se eu cortar a corda, o carrinho segue em linha reta. O que acontece é, essa força de tração, ela é a responsável pelo movimento circular. Se eu cortar ela, o movimento circular acaba, ok? Então, aonde entra a força centrípeta? A força centrípeta vai acontecer da seguinte maneira. Quando você vê que o seu movimento é circular, a sua força resultante é centrípeta. Então, vou mudar isso aqui, ó. Força resultante vai ser mudado para força centrípeta. É igual a massa vezes... Aí, ao invés de uma aceleração comum, eu vou usar a aceleração centrípeta. Isso aqui é uma reinterpretação da segunda lei de Newton. Só que é uma reinterpretação quando você tem um movimento circular. Ok? Toda vez que você tiver um movimento circular. Mas espera aí, Jackson, não estou entendendo muito bem. O que mudou? O que mudou é o seguinte. Qual é a força responsável por fazer o objeto aqui estar girando? A tração. Se não fosse a tração aqui, ó, não teria esse carrinho girando em torno da mesa. Isso quer dizer que a tração, ela é responsável pelo objeto estar girando? Então é ela que é a força centrípeta. Note, eu não tô ensinando a vocês uma nova força. Eu estou ensinando a vocês uma nova interpretação. Se a tração é responsável pelo movimento circular, ela é a força centrípeta. Então, no lugar da tração, eu pego a tração aqui, ó, e substituo no lugar da força centrípeta e posso escrever: tração é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá, e aí, o que eu tenho? Lembrando que tração não tem fórmula, né? Eu não tenho uma fórmula para achar a tração. Eu tenho que achar ela em termos da segunda lei de Newton. Só que a minha segunda lei de Newton só se aplica se o meu objeto andar para frente, para trás, para cima e para baixo. Se meu objeto estiver girando, essa segunda lei de Newton vai ter essa interpretação aqui. Força centrípeta vai ficar no lugar da força resultante. Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aí tem um detalhe importante, porque a aceleração é a aceleração, mas a aceleração centrípeta tem uma fórmula para ela. E essa fórmula é a seguinte: a aceleração centrípeta, eu cheguei a comentar no final lá da parte de cinemática, que a aceleração centrípeta é igual a falando besteira, é igual a v quadrado, velocidade do objeto ao quadrado, dividido pelo raio, que é essa distância aqui, tá? Então, isso é um ponto muito importante, porque eu posso substituir aqui. Na força resultante da segunda lei de Newton, não existe uma fórmula para aceleração. Mas quando você está falando de movimento circular, no lugar da aceleração centrípeta, eu posso colocar v ao quadrado dividido por r. Ou seja, eu acabei de escrever aqui uma fórmula para encontrar o valor da tração. E note que não tem nenhuma outra força aqui. A tração ela não está sendo dada em função da normal ou em função de uma força que está sendo aplicada. Não. A tração está sendo dada diretamente pela segunda lei de Newton, ok? Só que na versão para movimento circular, o que implica na aparição da força centrípeta. Um exemplo que eu preparei aqui para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho uma mola, certo? Essa mola eu posso girar ela num lápis. Pego ela e giro. A mola, a princípio, nem estica.
certo? Ela não existe força elástica. Porque para você ter uma força elástica, ela tem que esticar ou comprimir. E para ela esticar, precisa ter um objeto aqui na ponta, certo? Aí o que acontece é o seguinte, eu vou colocar essa chave presa na mola, prender do lado de cá, torcer para que não voe no meu rosto, e aqui, vou girar. Agora, note que antes a mola não esticava. Agora, quando eu girar, a mola, ela estica. Ela está bem maior, certo? Ela ficou maior para segurar o peso da chave girando, certo? O que está acontecendo aqui agora? Seguindo a mesma ideia do carrinho aqui, o que eu tenho é o seguinte. Eu tenho a caneta, o lápis, melhor dizendo. Eu tenho aqui o lápis, certo? Aí a mola, ela esticou para segurar a chave. Aqui está a chave, certo? E aí a chave ficou girando em torno do lápis. Existe aqui uma distância entre o lápis e a chave. Essa distância vai ser o raio, ok? E aí olha só que super legal. Nesse caso aqui, eu tenho um movimento circular? Tenho. Quem é responsável pelo movimento circular? É a mola. A mola, quem é a força da mola? É a força elástica. Se não fosse a mola puxando a chave, certo? A chave ia embora. Se eu cortasse a mola aqui, ó, a chave ia embora, ela não ia ficar girando. É a mola responsável pelo movimento circular. Isso quer dizer, recapitulando aqui, ó, eu vou refazer todo o processo de quando você tem um movimento circular e aparece essa ideia de força centrípeta. Eu não estou falando que aparece a força centrípeta. A força que existe aqui é a força elástica. É a força da mola. Essa força é uma força elástica, ok? O que eu estou querendo que vocês entendam é que a força centrípeta é uma reinterpretação da segunda lei de Newton. Então eu começo, ó, é um problema de força? Já escrevo a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí eu olho assim, tem movimento circular. Essa segunda lei de Newton muda, vai virar força centrípeta é igual a massa vezes aceleração. Aceleração centrípeta. Eu já posso mudar direto aqui, ó. Força centrípeta é igual a massa vezes... Como é que escreve a aceleração centrípeta? Velocidade do objeto ao quadrado dividido pelo raio, ok? Aí eu vou olhar aqui, ó, mas espera aí. Quem é a minha força centrípeta? Quem é a força responsável por fazer o objeto girar? É a mola. A mola é a força elástica. Então eu posso substituir aqui. Força elástica é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aí é uma questão de quais são as informações que você tem. Por exemplo, eu poderia usar o próprio vídeo para determinar o quanto que minha mola esticou. Eu poderia estimar, ficou com uns 15, 20 centímetros, ok? E aí eu teria o valor do R, que seria o raio, certo? O tamanho da mola seria o valor do R. Aqui dentro da força elástica eu deveria conhecer o K, eu posso abrir a força elástica como menos K delta X, isso seria útil, e aí eu poderia determinar a velocidade com que o objeto estava girando. Ou eu analiso o próprio vídeo e determino a velocidade para usar todas essas contas aqui para achar o K. Enfim, dependendo das informações, isso aqui é útil. Tá? A ideia é vocês entenderem que a força centrípeta nada mais é do que uma reinterpretação de qual força que está sendo responsável por fazer o objeto girar. Eu dei o exemplo da tração, eu dei o exemplo da força elástica, a normal também tem essa capacidade em alguns momentos, ok? Pode acontecer de várias formas, a força-peso, ok? Um exemplo é por que a Lua gira em torno da Terra. Isso está associado também à força centrípeta. Só que este caso aqui, a gente vai deixar para comentar mais para frente, onde a gente vai fazer um exercício, mostrar qual é a velocidade da Lua, por que ela tem essa velocidade, como coloca um satélite em órbita, mas isso aí já é um pouquinho lá mais para o final do terceiro bimestre, que a gente vai ter que aprender mais alguns detalhes sobre força. O que a gente importa agora saber é essa questão da reinterpretação de força, das forças que podem aparecer aqui, onde elas entram dentro da segunda lei de Newton como sendo a força responsável pelo movimento circular, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Isso é força centrípeta, tá? E a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Valeu!